Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima que realize a leitura do versículo da Bíblia. Pedro 3, versículo 8. E finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária ad hoc, vereadora Zenesi Dreyer, que realize a leitura do expediente. Expediente de 27 de outubro de 2020. Ofício número 1446 de 2020 da Secretaria de Estado da Educação, em resposta ao requerimento 756 de 2020, de autoria da vereadora Zenesi Dreyer. Ofício da Celesc, em resposta ao requerimento número 804 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício número 273 de 2020 da Secretaria de Obras, em resposta ao requerimento 776 de 2020, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 212 de 2020 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento número 787 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Ofício número 211 de 2020 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento número 778 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício da Caixa Econômica Federal, comunicando repasse. Ofício da Associação de Proteção das Águas do Planalto de Santa Catarina, comunicando a realização de capacitação conjunta. Ofício número 242 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 789 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 243 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 790 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 244 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 791 de 2020, de autoria da edil Norma Pereira. Ofício número 245 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 792 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 247 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 799 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício número 248 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 801 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 43 de 2020 do Executivo, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 75 de 2020. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei número 78 de 2020, que altera a lei municipal número 6.526, de 8 de julho de 2020. Indicações. Indicação número 127 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o patrulhamento e colocação de cascalho da rua José Bartolomeu Fedalto, bairro Alto das Palmeiras. Indicação número 128 de 2020, de autoria do edil Célio Galeski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a continuação da pavimentação da rua Valdomiro Ousen, bairro Campo da Água Verde. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenesi Dreyer. Passamos ao pequeno expediente.
Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Norma, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, nobres colegas vereadores, os nossos internautas, os colaboradores da casa, o Gabriel, que hoje nos prestigia e já lhe dá os parabéns pelo seu aniversário, 15 anos hoje, que Deus lhe proteja sempre com muita saúde, energia, enfim. Eu gostaria de me manifestar sobre a resposta dos requerimentos que gentilmente foram respondidos pelo nosso engenheiro, o secretário de Planejamento, João Lindsmeier, em relação a João Sabatic, que há aquela preocupação em relação ao trecho entre a Rua Major Vieira e a Duque de Caxias. Então, veio a resposta de que a empresa ganhadora foi a Rocha Empreendimentos e o início previsto das obras é para o dia 16 de novembro de 2020. Quanto a Francisco de Paula e Silva, que os nossos moradores daquela rua saibam que efetivamente as calçadas serão de responsabilidade deles, porque veio da Secretaria de Obras que a obra foi concluída conforme a planilha orçamentária e que foram excluídas as calçadas, que não haviam recursos disponíveis, e optou-se pela pavimentação de todo o trecho. Então, conforme lei municipal, a construção de passeios e a responsabilidade é do proprietário. Eles comunicam, todavia, que há um processo em andamento para calçamento comunitário que envolve o Ministério Público para utilização de mão de obra de apenados, por hora suspenso devido à pandemia. Então, ao menos assim fica esclarecida aquela situação também. Quanto ao requerimento 791, estudo e projeto do rebaixamento das bocas de lobo, lá na Rua Saulo de Carvalho, esquina com a Avenida Senador Ivo de Aquino, que será feito estudos e para que a Secretaria de Obras possa fazer isso com a maior brevidade possível, e que também a gente entende que é de extrema importância e é uma reivindicação dos residentes e dos transeuntes que por lá sempre utilizam daquele trecho. E o requerimento 792 de estudo técnico à causa dos alagamentos para que se implemente um projeto de escoamento da água, especialmente da área central, informa que a equipe da Defesa Civil esteve recentemente realizando estudos para atender esses locais que constantemente sofrem esses alagamentos. Há necessidade de um plano de trabalho e projetos para encaminhamento às autoridades federais em busca de recursos. Então, deixar claro isso para a população, foram respondidos, e seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento seus vereadores, senhoras vereadoras, seu presidente, comunidade que nos prestigia, internautas, boa noite. Eu só queria parabenizar o vereador Célio Galeski pela indicação do número 128 e pedir seu amigo, permite que eu possa assinar junto a indicação. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a palavra. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, vereador Vilmar, conversava hoje com o senhor prefeito municipal com relação à continuidade da pavimentação da Valdomiro Ouze, que ainda faltam 3 quadras, da Valdir de Lima até a Nazir Cordeiro, da Nazir até a Teodoro Milk, e da Teodoro até a Júlio Budante Neto. E, felizmente, veio o recurso agora de emenda parlamentar, e ele afirmou que vai pavimentar pelo menos esse primeiro trecho. A gente sabe que o ideal era a pavimentação de todo o trecho, o ideal era a pavimentação de todas as ruas do Campo da Água Verde, e o ideal mesmo era a pavimentação de todas as ruas de Canoinhas. Mas aos poucos que vai se vencendo essa questão da falta de pavimentação nas ruas. Então, o vereador Vilmar, sem nenhum problema, o ideal é que realmente, o importante é que nós tenhamos a pavimentação. O senhor, como vereador do bairro Campo da Água Verde,
como representante do bairro, né, tenho prazer que o senhor assine junto essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Continua aberta a palavra. Não havendo mais inscrições, passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrições, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 078 de 2020, que altera a lei municipal número 6.526, de 8 de julho de 2020. Prorroga o prazo de contratação dos profissionais em decorrência da Covid-19, enquanto perdurar a pandemia. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 078 de 2020 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 27 de outubro de 2020. Requerimento número 832 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se a previsão da continuidade da troca das lâmpadas de vapor metálico por de LED nas ruas Francisco de Paula Pereira, Frei Menandro Campos e Curitibanos, bem como solicito que sejam substituídas as lâmpadas queimadas. Coloco em discussão o requerimento número 832 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 832 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 833 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando a confecção de projeto executivo para a futura pavimentação das ruas Adolfo Chique e José Bartolomeu Fedalto, bairro Alto das Palmeiras. Coloco em discussão o requerimento número 833 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 833 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 834 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Rosimari Schissel dos Passos, secretária municipal de Educação, solicitando melhoria nas condições estruturais, inclusive pintura da Escola Básica Municipal Alzirinha da Silva Corrêa, Coab 2. Coloco em discussão o requerimento 834 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Gabriel, aproveito a oportunidade de cumprimentá-lo pelo seu aniversário, os funcionários da nossa Casa Legislativa, cumprimentar os nossos internautas que nos acompanham nessa sessão online, cumprimentar de uma forma muito especial. Hoje, um grupo de bombeiros militares conversaram comigo sobre diversas atividades, inclusive comunicando algumas ações que serão desenvolvidas. Senhoras e senhores, a todos meu cordial boa noite. Senhor presidente, como nas últimas sessões tenho falado, assim como os senhores estão candidatos, nós também estamos percorrendo as ruas do município e acredito, vereadora Norma, que o pleito que a senhora fez no requerimento 832
já ouvindo pessoas da comunidade que nos procuram. Da mesma forma, até peço escusas se eventualmente uma dessas ruas, as quais fiz a solicitação de projeto de pavimentação, ela já foi feita, talvez por outro edil, mas é o pedido de pessoas da comunidade. Com relação à Escola Básica Municipal Alzirinha da Silva Correia, entendo que deveria ser prioridade da nossa Secretaria de Educação, ao menos a melhorada na pintura, as condições estruturais. Houve uma solicitação de vários moradores lá da PAB 2, inclusive estive visitando pela parte externa do colégio, e realmente precisa dessa reestruturação, reforma. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão o requerimento número 834 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 834 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimentos números 835 e 836 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Sofia Pires Padilha e da senhora Doroteia Fuch. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Passamos às... Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário e vereadora Norma Pereira. Com a palavra, Solicitou antes, vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de fazer uma referência ao dia de amanhã, que é dia do servidor público, e dizer para cada servidor público, que o diferencial dele é que ele tem a oportunidade de servir a comunidade em que ele está inserido. E por isso que não é uma profissão qualquer, e é uma profissão realmente em que ele serve. E por isso ele tem esse desafio de cuidar do que é de todos nós. Então, parabenizá-los por isso e aqui ratificar que a questão dos triênios, nós somos favoráveis, tivemos a oportunidade de discutir a matéria, de cuidar para que a lei fosse aprovada preenchendo todos os requisitos legais, com anexo ao estudo do impacto financeiro, a nomenclatura da lei, que veio como lei ordinária e foi adequada para a lei complementar. Houveram discussões e ainda há comentários que eu teria sido contra, ela foi aprovada por unanimidade. Reconheço o trabalho de todos, é uma forma justa de recuperar, inclusive, a inflação que corroeu a remuneração dos servidores com o tempo. Eu preciso fazer esse esclarecimento, porque a sensação que se dá é a de que seria contra os servidores. A minha preocupação era com a segurança e que a lei fosse aprovada de forma que não houvesse nenhuma nulidade futura. Eu os parabenizo pela forma com que todos exercem a sua função aqui em Canoinhas, em todos os poderes e mesmo fora daqui. Tem servidores públicos na minha família, na família do meu querido falecido marido, nós temos vários servidores públicos. Sabemos da dedicação de todos, do empenho para sempre oferecer melhor para a sociedade. Então, os meus parabéns, os meus cumprimentos, os meus respeitos, de muita estima e consideração por todos, sempre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Norma. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, existem alguns assuntos que são bastante polêmicos. Eu não tenho procuração para defender, mas recebi um WhatsApp hoje à tarde, e por se tratar de um oficial
do Corpo Bombeiro da Polícia Militar. Quando saiu a notícia vinculada na imprensa do possível envolvimento do governador Carlos Moisés no desvio de recursos públicos com relação à compra dos respiradores, está circulando em vários locais. Eu recebi um WhatsApp, mas até fui buscar uma fonte de imprensa fidedigna, 0 hora, última notícia. Polícia Federal não vê crime de Moisés no caso dos respiradores. A Polícia Federal vai indiciar 2 ex-secretários de Moisés. Moisés, inocentado pela Polícia Federal. Deu na coluna de Humberto 13, 0 hora, há pouco, uma verdadeira reviravolta no caso do suposto envolvimento do governador afastado, Carlos Moisés, por causa da compra de 250 respiradores artificiais, motivo da instalação do segundo impeachment. Nessa terça-feira, os advogados de Carlos Moisés receberam informação da Polícia Federal que a Polícia Federal não encontrou provas do tráfico de influência do governador no caso do suposto crime dos respiradores. Ele teria determinado a investigação. Agora a suspeita recai sobre 2 ex-secretários que teriam pedido vantagens de 3% sobre a compra dos respiradores. O Ministério Público já tinha sugerido o enquadramento dos 2 secretários Zeferino e Borba na investigação por corrupção. O caso agora pode ter 3 caminhos: arquivamento no caso de Moisés, abertura de novas investigações, que seja aberta ação contra o governador por improbidade administrativa contra o governador afastado com base na sua omissão diante das irregularidades praticadas por seus 2 ex-secretários, Zeferino da Saúde e Borba da Casa Civil. Eu, quando vinculou essa notícia, e é claro que a gente fica, como oficial da Polícia Militar, vendo um companheiro de farda estar em tese ou haver indícios de envolvimento em irregularidades, é claro que existe uma preocupação. Eu não sou do partido do governador, não tenho procuração para defendê-lo, mas me senti um tanto quanto aliviado quando vi essa notícia, vereador Paulo Glinski, porque seria muito ruim para nós, enquanto classe de oficiais, que tivesse pela primeira vez na história um oficial chegado ao posto máximo como governador do estado de Santa Catarina envolvido, né, nessas falcatruas. Então, de certa forma, me senti um pouco mais aliviado neste contexto, com relação aos respiradores. Também, quando estava comandando a Polícia Militar, haviam muitas solicitações de empresas que às vezes se utilizavam do nome da instituição para solicitar patrocínio. E hoje, conversando com alguns integrantes do Corpo Bombeiro, foi emitida uma nota de esclarecimento, e é importante torná-la pública, até mesmo porque grande parte da comunidade acompanha as nossas sessões, com relação ao Bombeiro Mirim. Eu fui questionado a respeito, tá? Aí fiz esse questionamento também ao Corpo Bombeiro Militar e recebi a seguinte resposta. Nota de esclarecimento. Diante do recente anúncio de um curso para Bombeiro Civil Mirim nas redes sociais realizado por uma empresa privada, o Corpo de Bombeiro Militar de Canoinhas, em meio público, esclarecer que não possui atualmente nenhum curso para Bombeiro Mirim ou qualquer outro curso para civis em andamento ou com inscrições abertas. Todos os cursos para a sociedade civil foram suspensos em função da pandemia de Covid-19 e continuarão paralisados até que se obtenha autorização do Comando Geral da Corporação para o retorno seguro dessas atividades. Esclarecemos ainda que não há nenhum vínculo entre o Corpo de Bombeiro Militar de Canoinhas e qualquer empresa que esteja oferecendo cursos para Bombeiro Civil Mirim nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação durante o período de pandemia. Ao retornar nossas atividades com cursos para a sociedade, haverá divulgação dos mesmos em nossos canais oficiais, nos programas de rádio dos quais o Corpo Bombeiro participa, página do Facebook, Corpo de Bombeiro Militar de Canoinhas, Instagram, Corpo de Bombeiro Militar de Canoinhas, 36 anos dedicados a salvar vidas. Essa nota de esclarecimento foi divulgada nas mídias sociais. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Coronel Mário. Passo a palavra, então, ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, eu até faria uso da tribuna na sessão de ontem, na sessão de hoje, mas acabei deixando, mas já com a manifestação do vereador Coronel Mário, com relação à situação do impeachment do governador, e creio que, da mesma forma que eu acompanhei a votação na semana passada, na sexta-feira, creio que a maioria dos senhores também acompanharam pela importância, né, desse evento. E quem viu a votação, quem viu a defesa do seu voto, principalmente dos desembargadores, com relação ao aumento dos procuradores, ficou evidenciado, vereador Paulo Glinski, que ali só havia um julgamento, que é o político. Eu fiz questão de ouvir vários votos, né, eu não sou formado em direito, mas até pela nossa lida, né, e aí você tem que estudar projetos de lei, etc., por conta também do meu curso na faculdade, a gente tem uma noção, mesmo que básica, do direito, mas a gente conhece. E ele ficou evidenciado que o que se buscou naquele momento, o vereador Vilmar Sidowski, era uma cassação política. Fato que não aconteceu. Embora o afastamento ocorreu do governador temporariamente, mas haverá um julgamento, e eu creio que pelos votos dos desembargadores o governador retornará ao cargo. Primeiro porque agora, para a cassação do governador, vai precisar 7 votos. E naquele momento conseguiram-se 6. Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto do que os senhores a participação do governador, por conta de, como já falei em algumas sessões, de participar de grupos do PSL no Estado, e vejo, sem sombra de dúvida, que, esquecendo a questão política, a questão administrativa desse governo tem sido muito boa. Né, entrou com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões no ano que assumiu o governo do Estado, terminou no final de ano com superávit de 260 milhões, tem conduzido as finanças do Estado como nunca foi conduzido, porém, cometeu um erro muito grande, que é deixar de lado a questão política, né? Nós sabemos que o governo é feito a muitas mãos, cada um respeitando seus poderes. O executivo tem a sua participação, mas deve respeitar sim o legislativo, que também deve respeitar o judiciário, e assim se trabalha a muitas mãos. O erro é dizer que a nova política, como que o povo que já trabalha os políticos que já trabalham há muito tempo, vereador Paulo Glinski, Vossa Excelência é um exemplo disso, é como se nós não fôssemos merecedores de respeito, né, que se o nosso trabalho não tenha sido valorizado. Eu considero que atitudes como essa são atitudes ingratas com relação a tudo aquilo que já foi feito por muitos políticos. Compreende-se que há dentro da classe política, algumas pessoas, ou talvez várias, ou pode até se dizer muitas, que têm atos não republicanos. A gente compreende assim. Mas há muita gente boa dentro da classe política. Não é porque está no mandato há muitos anos, e aí eu prefiro dizer o seguinte: quem está há muitos anos tem o seu crédito, senão não estaria. É a prova disso que ninguém está garantido numa eleição dos que tem mandato esse ano nas câmaras municipais. É o povo que vai reconduzir ou não. Então, é pelo seu trabalho. Então, talvez o grande erro do senhor governador Carlos Moisés da Silva foi ter deixado de lado essa conversa com o parlamento, que isso é de suma importância. Com relação à informação já dada pelo vereador Coronel Mário, é o que está sendo vinculado na imprensa, e ficou bem claro, realmente, que a Polícia Federal não encontrou nenhum indício da participação do governador. Porém,
a comunidade espera, nós todos esperamos, que se tiver alguém que com algum tipo de envolvimento ilícito, que seja feita a justiça, enfim, que quem deve que pague, né? Mas entendo que não recai sobre o nosso governador nada que possa denegrir a imagem dele ou que ele tenha feito algo ilícito. Esse é o meu posicionamento. Então, eu espero que nesse próximo julgamento, penso que o Legislativo vai continuar fazendo lá o julgamento político, mas creio que os próprios desembargadores, que têm um conhecimento muito mais profundo dessas questões jurídicas, até porque também não é obrigação do legislador ter conhecimento, né, da forma que eu disse, com profundidade, mas eu penso que isso também deverá ser, esse processo, esse segundo, deverá ser arquivado, e que se no final disso tudo o próprio governador entenda que ninguém governa sozinho, né? Essa é que é a grande verdade. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E só para encerrar, lembrando, né, no dia 28 é o dia do servidor público, eu como servidor público, que nesses quase 20 anos aqui de Câmara, fiz questão de defender essa categoria. E, vereadora Norma, é normal, comum em tempos de eleição, pessoas virem dizer algo que não condiz com a verdade. No vosso partido teve uma candidata vereadora que nesse mandato é de novo, e ela fazia questão de dizer que o vereador Célio Galeski sempre votou contra os servidores públicos. Isso não condiz com a verdade. E teve oportunidades em que eu mesmo falei com ela, mas parece que vereador Paulo Glinski, da pessoa mesmo, né, de dizer assim, de continuar levando a mentira adiante, etc, etc. Isso faz parte do ser humano. Como tem pessoas maravilhosas, tem pessoas nem tão maravilhosas na questão política que conduzem à frente algo que não é verdade. Então, nós que sabemos a nossa consciência, né, daquilo que nós fizemos nesses anos em favor dos servidores públicos, e eu dei a minha contribuição com certeza. Parabéns aos nossos servidores municipais pelo seu dia. A sua palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Só rapidamente, senhor presidente, até aproveitando a fala do vereador Coronel Mário, do vereador Célio, queria fazer uns breves comentários. É que toda forma de preconceito que existe, ela é extremamente prejudicial para todos, principalmente para a comunidade. Quando se cria o preconceito de que na velha política ninguém presta, querendo dizer que só a nova política é boa, isso é tão prejudicial quanto você querer envolver outras situações. E nós vivemos muito isso na eleição passada, na eleição estadual e na eleição nacional. Nós vivemos muito isso. Nós tivemos pessoas da qualidade do Mauro Mariani, da qualidade do Merizio, preteridos por uma aventura do projeto que foi o governador Moisés, porque ninguém conhecia. Muito naquela situação de que agora tem que votar no novo porque o velho não presta, né? Então, eu faço essa colocação porque existem excelentes pessoas na velha política e existem pessoas que não valem nada na velha política. Assim como existem excelentes pessoas nessa nova política e pessoas que estão ali que também não valem nada, que estão querendo denegrir a imagem de outros para ocupar o lugar. Aliás, como aconteceu toda a vida na política, com outros nomes, era partido A contra partido B, daí, enfim, se criavam situações. Eu faço esse comentário porque eu imagino que a pessoa tem que ser analisada e avaliada pelo seu histórico de trabalho, seu comprometimento com a comunidade, sua luta, sua vontade, sua aspiração, aquilo que produziu, aquilo que pensa em melhorar a comunidade. É assim que a pessoa tem que ser avaliada, seja do partido A, do partido B, do partido C, da nova, da velha, da política que nominem, que queiram nominar.
até porque nós temos excelentes pessoas em todos os partidos e pessoas péssimas em todos os partidos. Falo isso porque faço parte da agremiação partidária e tem ótimas pessoas lá. E pessoas que não são, na minha visão, boas pessoas, como em todos os partidos onde tem o ser humano, temos todas essas colocações. Mas faço esse comentário também no sentido de dizer que nós temos uma situação interessante nessa nominata de desembargadores que vai julgar o segundo processo. Nós temos 2 desembargadores que atuaram aqui em Canoinhas de forma extremamente efetiva, comprometida com a lei, comprometida com a comunidade, extremamente éticos, competentes, estudiosos, que é o Dr. Forneroli e a doutora Rosane. Então, vereador Célio, com certeza vão analisar de forma técnica, e se o governador Moisés não tiver participação, vão com certeza arquivar o procedimento. Então, eu queria destacar a situação. Nós temos hoje no grupo de 5 desembargadores, 2 desembargadores que fizeram história aqui na comarca de Canoinhas pela qualidade do trabalho, pelo conhecimento. Então, é um fato marcante para a nossa comunidade. Nossa comarca, uma comarca antiga, hoje com um grande número de desembargadores que passaram por aqui. Isso também, vereadora Norma, vereador Paulinho, que disputam a majoritária, os vereadores que vão à reeleição, isso são fatos que também nós temos que trabalhar para frente. Prestigiar e buscar o auxílio dessas pessoas que estão lá em altos cargos, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo, para ajudar a fomentar o desenvolvimento de Canoinhas, como fizemos no passado com a busca de todo o apoio possível para construir um novo fórum da comarca de Canoinhas e receber o fórum antigo para a comunidade canoinhense sem custo nenhum, né? Então, eu faço essa colocação porque muitas lutas foram feitas por todos nós que estamos aqui e pelos que nos antecederam, e vai ter que ser feito assim pelos que virão, e que venham boas pessoas, que não exista a onda do troca tudo, não, que esse aqui não presta porque já teve num cargo. Quem está aqui, e vou citar o meu nome e o nome de Vossa Excelência, que já estão há bastante tempo, quem está aqui há 4, 5 mandatos é porque teve o seu mérito. E quem virá, que venha pelo seu mérito e mostre o seu trabalho, porque pode continuar se quiser, ou pode alçar de repente um voo maior, buscando um caminho no executivo ou no legislativo estadual. E para finalizar, o governador Moisés, não conheço o processo, não posso falar, não devendo, vereador Célio, vereador Conamário, com certeza vai ser inocentado, o procedimento vai ser arquivado. Mas perante a opinião pública, perante as redes sociais, perante boa parte da imprensa, já foi condenado e executado. Sim. Já foi executado. E falo isso porque muitos de nós aqui somos condenados e executados, às vezes, pela opinião pública, pelas redes sociais, sem dever. Porque um processo, ele dá uma capa de jornal, quando tem a notícia inicial, mas lá no final, na absolvição, que às vezes demora 1 ano, 2 ou 3, ele não dá nem a notinha de rodapé. Não é uma questão canoinhense, isso é uma questão mundial, quem sabe, né? Nacional, muito mais. Principalmente quando envolve a questão política. Que às vezes você tem o teu nome envolvido numa situação que você não deve, e você fica, a tua família, os teus amigos, verificando toda hora aquele carimbo, como se fosse um criminoso, como se fosse alguém que usurpou dinheiro público. E quando chegar lá no final, que tiver uma absolvição, alguns não vão falar nada, outros vão dizer, foi absolvido porque é poderoso, porque tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque estava na política, porque se não fosse seria condenado. Então, esses fatos nós temos que verificar. Faço a minha culpa, muitas vezes critiquei o governador, e se de fato não tiver participação nenhuma, quero vir aqui dizer que estava enganado, mas eu já tirei uma pedra nele, como muitos e muitas atiraram. Bom, inocentado que for, vai ter que remar tudo novamente para tentar recuperar, principalmente com aquelas pessoas mais humildes que souberam de uma notícia e talvez não vão saber da seguinte, que seria do arquivamento. Faço a colocação aí, mais no sentido de colaborar com o debate e pedir, principalmente nesses momentos eleitorais, e aí não faço pedido para partido A, B, ou coligação A, B ou C. Dia 15 de novembro não termina o mundo. Se Deus quiser, dia 16, amanhece, a nossa vida segue como seguiu em todas as outras eleições. E no dia 16 em diante nós temos que estar todos juntos. Não adianta, tem 150 candidatos a vereadores, tem 10 vagas. 140 vão ficar fora. 140 vão ficar fora,
mas vão viver na comunidade e com certeza querem que a comunidade melhore. Então isso nós temos que pensar. Tem o acerramento, tem a questão emocional, isso é normal. Agora, além disso, o ataque pessoal, o ataque tentando denegrir a imagem, pessoas que foram ajudadas por muitos que estão na vida pública, hoje se voltando contra, simplesmente para querer puxar o tapete. Então, vamos participar com propostas. Falo por mim, ganhei 4 eleições com propostas. Optei por não disputar essa por uma questão minha, profissional. E faço gosto que aqui estejam 10 vereadores que apresentem as melhores propostas e executem os melhores projetos para Canoinhas para ajudar o Executivo. É o que nós precisamos. E a vida vai seguir, e daqui 2 anos tem eleição, e daqui 4 tem de novo, e daqui 6 tem de novo, e daqui 10 tem de novo. E quem viver, tiver saúde, tiver vontade de participar da política, vai poder participar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Glinski. Continua aberta a palavra. Não havendo mais inscrições, então eu quero agradecer as colegas vereadoras, os colegas vereadores, Gabriel, parabenizar pelo aniversário, o meu agradecimento em nome dos colegas aos nossos servidores que nos ajudam, que colaboram tanto, que sempre estão prontos, né? Sintam-se parabenizados e abraçados, continuem assim. Certamente a nossa Câmara tem uma estrutura enxuta, mas muito produtiva. Então, quero, em nome dos nossos servidores, parabenizar todos os servidores públicos de uma maneira geral. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 3 de novembro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.